O texto de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11 ao 21. Nós vamos estar refletindo nessa noite, em nome de Jesus. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se toda a autoridade constituída entre os homens, seja rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem aos irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar ações recebidas por terem cometido mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Amém? Vamos orar para as crianças, que elas vão para a salinha, né? Vem para cá, garotão, esqueci, dá uma. Quem mais? Tem ele e as pequenininhas lá. Anda aqui, bebê, para nós orarmos para a salinha. Larinha vai vir com a Luizinha. As tias. Vem aí, papai, mamãe, traz aí para nós orarmos para eles, para elas. Isso, é alegria, né? Para cá, gosta para ali, para a direita. Isso. Esse é o Lucas, o tio do Adrian. Amém, irmão? Estenda suas mãos para cá, no nome de Jesus. Vamos orar? Orar. Minha bebê. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos essa noite abençoar essas crianças e pedir que o Senhor possa fortalecê-las com a graça do Senhor, sustentando nessa noite, ministrando sobre elas a tua bênção, dando direção à tua serva que vai estar lá, cuidando dessas crianças nessa noite. Conceda, Pai, a tua vitória e que elas cresçam debaixo dessa direção, fortalecidas pelo teu amor, em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém? Tem mais? Vai lá para a salinha. Amém, querido. Opa, glória a Deus. Pois bem, queridos, em nome de Jesus, irmãos, muito propício poder fazer a apresentação do Adrian hoje, porque eu fico feliz quando vejo esse encontro de gerações. A geração que se vai ou que está indo e a geração que está chegando, né? A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. E às vezes a gente percebe esse texto sendo aplicado de uma maneira muito incoerente. Às vezes, quando fala de entesourar, como deixando apenas no âmbito da herança, no âmbito da riqueza, das coisas. Mas na realidade, o que nós somos orientados pela palavra de Deus não é apenas focarmos em deixarmos uma herança física,
dinheiro ou posses. O que a Bíblia sempre nos orienta é deixarmos um legado. Herança é algo mais voltado para o externo, para coisas que o filho simplesmente pode vender, desfazer, quebrar, perder, ser roubado. Mas quando nós falamos de legado, nós estamos falando de algo mais interno, dentro. Algo que não tem como ser roubado, não tem como ser perdido, apenas transferido. E quando você lê o texto comigo, você percebe que Pedro inicia essa palavra dizendo que como estrangeiros e peregrinos no mundo. Então ele está dizendo com essa frase, você pode deixar sua Bíblia aberta, que aqui nesse mundo nós somos um peregrino. Somos uma pessoa que não pertencemos aqui e estamos apenas de passagem. Nascemos, crescemos, frutificamos e morremos. Mas o fato é que a gente precisa compreender que a morte não é o fim da nossa história. A nossa história não termina com a nossa morte. Muito pelo contrário, a nossa história, ela repercute eternamente. Se hoje você prega sobre Abraão, Isaac, Jacó, sobre aquela mulher que derramou bálsamo nos pés de Jesus, se você fala, se você lembra, é porque essas pessoas em seu tempo fez algo tão grande, que mesmo depois que ela partiu desse mundo, a sua história continuou sendo transformadora na vida de outras pessoas. Então quando nós falamos de legado, nós estamos falando de algo que você deixa, não para as pessoas, mas que você deixa nas pessoas. É a marca, é o que você transmitiu de si. A Bíblia vai chamar isso de discipulado, porque discípulo é quando você deixa algo de si naquelas pessoas. Jesus, quando ele discipulou os apóstolos, ele não simplesmente ensinou os apóstolos, ele deixou algo de si nos apóstolos. Você vai ver inúmeras vezes situações do tipo, quando Pedro tenta esconder que ele não era um cristão, que ele não era um seguidor de Jesus, e aí a mulher diz, você é sim, porque você fala como Jesus. Eles tinham estado tão próximos de Jesus, que o estilo de Jesus impregnou em Pedro. Quando os cristãos estão em Antioquia, as pessoas de Antioquia que não conheciam a Deus, o Deus, mas que começou a conhecer o Cristo, olharam para aqueles homens que estavam em Antioquia e disseram, ali estão indo cristãos. Porque ao observar a vida daqueles homens, a forma como eles falavam, agiam e se comportavam, e comparar com a forma e o formato de ser de Jesus, eles falaram, não tem como, é um cristão. Porque eu vejo Jesus ali. Então Jesus não deixou herança, Jesus deixou um legado na vida desses discípulos. E o que eu quero dizer hoje é que como nós somos tão, nossa vida que é tão passageira, ela é como um vento, ela passa. A pergunta que eu quero deixar para vocês é, qual é o legado que vocês estão deixando? Qual é a marca de vocês que vocês estão deixando aqui? Hoje se fala muito disso, esse conceito de legado é algo muito hoje falado, porque as pessoas estão entendendo que não basta deixar coisas, tem que deixar algo nas pessoas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Como peregrinos que somos, precisamos deixar uma marca, e essa marca chama-se legado. Pedro, quando escreve esse texto, acompanhe comigo. Pedro vai dizer, amados, olha lá, verso 11, sua Bíblia aberta.
como estrangeiros e peregrinos, abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E aí ele vai dizer algumas marcas que a gente precisa ter enquanto estamos aqui. Ele diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. No verso 13 ele vai dizer: sujeitem toda a autoridade constituída entre os homens. No verso 15 ele vai dizer: praticando o bem, você silencia a ignorância dos insensatos. Então pratique o bem. Ele diz: como pessoas livres, né? Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade. Ele está dizendo aí no verso 16, como desculpa para fazer o que é mal. Não usem. No verso 17, tratem todos com devido respeito, amem os irmãos, temem a Deus e honrem o rei. Verso 18 ele diz: sujeitem a seus senhores com todo respeito. E no verso 20 ele diz: suportam o sofrimento por ter feito bem. Isso é louvável diante de Deus. Nesse texto que você leu, eu poderia pregar aqui e falar sobre 10 conselhos que o apóstolo Pedro nos deu enquanto estivermos aqui na terra, nessa parte temporária da vida. Eu poderia pregar sobre isso. E eu tenho certeza que Deus falaria conosco, como já está falando, de uma maneira extraordinária. Esses 10 princípios que eu acabei de narrar, do versículo 11 ao versículo 21. Mas quando eu estava refletindo esse texto, o Senhor me levou a algo muito mais distante, a algo muito mais profundo. E Ele não apenas falou no meu coração sobre o que eu preciso fazer enquanto eu estou aqui, que é o que Pedro diz, como peregrinos e forasteiros. E aí ele começa a falar como eu preciso viver aqui enquanto eu estou aqui, porque o tempo é curto. E ele deu essas 10 lições. Mas o Senhor me levou a ver e a pensar: o que eu preciso deixar quando eu não mais estiver aqui? O que marca que eu preciso deixar nas pessoas quando eu não mais estiver aqui, como pastor ou como ser humano na terra? E aí, pensando nisso, o Senhor me levou a alguns textos da Bíblia Sagrada e eu pude entender sobre 5 coisas que o Senhor colocou em meu coração que é necessário você deixar quando você não estiver mais aqui. Como servos de Deus, como peregrinos em terra estranha, o que você precisa deixar? Eu quero convidar você em Deuteronômio 6, verso 7. Primeira coisa, primeira marca que você precisa deixar, primeiro princípio, primeiro legado que eu preciso deixar aqui. Eu disse: Senhor, me ajuda a deixar isso aqui. Enquanto eu estiver aqui em Itaiobeiras, enquanto eu estiver no mundo, enquanto eu estiver tendo fôlego de vida, Senhor, não me faça partir daqui sem antes fazer o que o Senhor nesse texto me diz. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 8. E isso é propício para os pais. O texto diz: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Conserve sobre elas quando estiverem sentado em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-os como sinal nos braços e prenda-as na testa. Se você ler o verso capítulo 11 e 19, vai estar falando quase a mesma coisa. Moisés está dizendo aqui sobre um primeiro princípio que você, como pai, precisa entender, que precisa deixar na vida dos teus filhos. Moisés não está dizendo: olha, trabalhe bastante, compre muita coisa, invista na vida da educação secular. Não, ele está falando: ei, as palavras que estiverem em seu coração, ensina-as, inculca-as no coração de seus filhos. O primeiro legado, nós precisamos entender que eu preciso deixar aqui no coração de outros, é a palavra de Deus, é o ensino da palavra de Deus. Os pais muitas vezes se preocupam com a educação, com a melhor escola para os filhos, se preocupam com qual roupa eles vão para a escola, se preocupam com a merendeirinha linda, chique,
com a bolsinha, os caderninhos todos organizados. Mas quando se trata da educação espiritual, eles são relapsos, eles se esquecem, eles abandonam, eles simplesmente fingem que não existem. E nós sabemos que tem 3 áreas que o diabo tem investido muito nos últimos dias, e sempre na história da humanidade. Primeiro, ele investe na história da igreja. Você já percebeu que desde quando a igreja foi fundada, ela não parou de passar por perseguição? Desde quando ela foi fundada, desde a época apostólica. Depois, a área que o inimigo mais investe é a família. A família, eu não estou colocando em ordem de prioridade, são essas 3 áreas, são todas importantes. A família, desde quando existe família, existe ataque de Satanás. E a terceira área que Satanás mais investe é na educação. Porque essas 3 coisas, esse tripé do ser humano, determina se teremos uma sociedade abençoada ou maldita. Família, igreja e educação. E aí nós não preocupamos com o que as minhas crianças estão aprendendo. Nós não nos preocupamos com o que eles estão sendo instruídos na palavra. E eu não invisto momento algum para ler a palavra, para instruir. E agora Moisés está virando para os pais e dizendo: olha, nós estamos começando a nova jornada, e a coisa que o Senhor quer que você faça é inculque em todo momento, andando pelo caminho, assentado à mesa, em casa, ensine. Querido, vocês já ouviram eu falar constantemente sobre 2 versículos que não saem da minha boca quando se trata disso. Primeiro versículo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. O que vocês ouviram de mim, diante de muitas testemunhas, confiai a homens fiéis, e esses confiarão a outros. O que Paulo está dizendo? Timóteo, o que você recebeu de mim, você vai precisar transmitir para outras pessoas, colocar dentro de outras pessoas. Ele primeiro fala que o que recebeu de Jesus, ele entregou aos Coríntios. E ele agora está falando: Timóteo, o que eu entreguei a você, transmita a outros, porque é isso que a gente precisa entender. Um dia o Patrick não estará mais aqui, como Jesus não estava mais quando os apóstolos tiveram que pregar. Quando Josué teve que avançar, Moisés já não existia. E o que fez essas pessoas serem vitoriosas foi aquilo que os seus líderes inculcaram dentro deles. Eu preocupo porque às vezes quando o filho, quando perde o pai ou perde a mãe, eles ficam como barata tonta, porque o pai não ensinou os filhos a viver de maneira independente. Eles são sempre dependentes do pai, sempre dependentes da mãe. E quando por uma fatalidade, um dos dois se vai, eles ficam deslocados, sofrem e fazem outros sofrer. Primeiro legado, como peregrinos que somos nessa terra, que você precisa entender hoje, que o Senhor traz ao seu coração e traga ao meu, é investir na próxima geração. Diga comigo, investir. Diga comigo com fé, investir na próxima geração. Quem vai me suceder? Quem vai vir após mim? Quem? Se nós como líderes, e todos nós somos um líder, não adianta você falar, não sou líder de nada. É sim. Você é ao menos líder de uma criança, um filho. Você é alguém que outro alguém se espelha. Você é alguém que outro alguém admira. Querendo ou não, nós somos referência para alguém. Liderar não significa ter um título. Liderar é estar sendo exemplo para o outro. É ser uma referência para o outro. É ser o farol que o outro usa para poder não se perder na vida. Isso é ser líder. E quando nós temos a missão nessa igreja de transformar discípulos em líderes multiplicadores, eu não estou falando de transformar discípulos em pastores, evangelistas ou missionários. Isso é título, isso é um ministério. Transformar discípulos em líderes multiplicadores é transformar pessoas comuns em pessoas que inspiram outros. Transformar pessoas que ninguém
notava em pessoas que vão ser referência, que vão ser farol. E a nossa igreja tem essa marca, ela não pode esquecer disso. Todo presbiteriano renovado de Itaiobeiras precisa entender que ele não veio a este lugar sentar para poder ser mais um. Ele está aqui para ser transformado em alguém que inspira outros. E nós não podemos esquecer essa essência. Pode passar os anos, queridos. Pode passar décadas. Mas lembre-se disso. Vocês foram chamados para ser inspiração para outras pessoas. Vocês estão aqui para ser o farol de outras pessoas. Você recebe isso? Então adora Jesus, querido. Deus te chamou para que você possa deixar um legado em alguém. Para deixar algo em alguém, não algo para alguém. Atos capítulo 8. Está um rapaz lendo a Bíblia sem entender nada, dentro do seu carro. E o Espírito Santo então chega para Filipe e fala: Filipe, olha, sai daí e vai encontrar com ele. E o Espírito Santo transporta ele à beira do, diga comigo, caminho. Um dos mandamentos que Moisés, ou das palavras que Moisés diz no texto que nós lemos há pouco: ensine no decorrer do caminho. E agora nós estamos de novo em um caminho, porque peregrino não tem lugar certo, ele está no caminho. Todos nós aqui estamos no caminho para o céu. Então, enquanto estivermos no caminho, eu preciso inspirar por onde eu passar. Eu coloquei no meu coração há muito tempo isso. Ainda que eu não consiga fazer com a perfeição e com como eu gostaria de fazer, mas eu me comprometi a buscar inspirar pessoas por onde eu passar, com aquilo que eu tenho e com aquilo que eu recebi. Então Moisés diz: ensine enquanto estiverem no caminho. E agora o Espírito Santo, Atos 8, versículo 27 a 31, diz: e ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou um etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao lado. E no verso 35 do mesmo capítulo vai dizer: então Filipe, começando com aquela passagem das Escrituras, isto é, de Isaías, anunciou-lhe as boas novas até Jesus. Olha, no caminho. Eu quero te falar, querido, que nós estamos em direção ao céu, nós estamos caminhando em direção para a eternidade, somos peregrinos em terra estranha, e nós não precisamos, a gente não pode achar que precisamos começar a ensinar as pessoas quando chegar no nosso destino. Não, é no caminho, não dá tempo você parar, é no caminho, é ensinando. O etíope não parou a carruagem, senão apenas para que Filipe o montasse. Ele continuou a sua caminhada, ele continuou a sua jornada. Mas enquanto isso, Filipe ensinou. Às vezes nós estamos apressados demais, e nós não queremos parar, ou para investir tempo em ensinar, inculcar. Aquele eunuco, talvez nunca mais viu Filipe na vida. Mas o tempo que Filipe passou com ele foi necessário, foi o principal para que Filipe lhe apresentasse o mais importante que ele precisava saber, que era acerca de Jesus. Eu quero falar para você que tem pessoas que você vai ter a chance de ver ela uma vez na vida, uma única vez, e talvez essa única vez que você viu essa pessoa era a oportunidade que você tinha de falar de Jesus para ela. Você vai encontrar pessoas no meio do seu caminho, e talvez é a única oportunidade que você vai ter de falar de Jesus para essa pessoa. Tinha 12 anos, não, 13 anos, tinha acabado de assumir a liderança dos jovens da igreja que eu congregava, no Pedra Azul. E uma senhora que tinha cuidado de mim quando era criança e agora estava casada, estava com um marido que bebia, era alcoólatra, e já há alguns tempos ele estava tendo um comportamento estranho e agredindo ela.
Uma vez passando, evangelizando na rua, entregando folhetos, que ela morava. E na hora do evangelismo, falando de Jesus para ela, isso com 13 anos, ela me olha e fala: peraí, eu estou conhecendo você. Você é Patrick, filho de Binha? Sou eu. E naquele momento ela se emociona, porque ela lembra ter trocado minhas fraldas. Ela lembrou que tinha cuidado de mim quando eu era criança e contou. E realmente depois eu me lembrei que ela realmente tinha passado uma temporada com mãe quando ela era novinha, né? Mocinha, então tinha ido para casa. E aí aquele momento muito gostoso. Ao final daquela visita, ela disse: eu gostaria muito que você viesse falar tudo que você falou para mim, para o meu esposo. É possível? Nesse momento eu morava a 37 quilômetros de distância, no Araçagi. Então eu só vinha fazer evangelismo em Pedra Azul uma vez por semana, nos domingos. E eu disse para ela: sim, eu venho. Quando? Ela: se você puder hoje. Com ela: mas hoje não dá, porque nós já estamos terminando o evangelismo. Eu tenho que chegar para o culto mais cedo, porque eu sou líder de jovens, tenho que preparar os jovens para o culto, porque a gente quer ministrar. E eu falei com ela: pode ser domingo que vem? E ela: pode então. E eu fui para Araçagi. Na semana, quando foi no final de semana seguinte, eu voltei àquela casa. E o relato foi o seguinte: o marido dela, no sábado que antecedeu a minha chegada, tinha chegado bêbado, tinha tentado agredir ela novamente. Ela tinha saído, corrido para a casa da mãe. O pessoal ligou para a polícia. E o marido dela, e era pessoa de uma classe, de um nível social médio, né? E ele então, alterado e aquele orgulho, achando que poderia peitar as polícias, partiu para cima de uma polícia. A polícia, pá, atirou. Foi um tiro só e matou. Na hora que essa mulher contou isso para mim, eu me senti por meses culpado. Meses. Eu falei: meu Deus, foi a única, era a oportunidade. Eu não conseguia me perdoar, não conseguia falar, eu não conseguia nem olhar mais para a cara dela. E eu pedi tanto perdão para ela. Eu disse: me perdoa. Eu, sinceramente, ela falou: não, você não sabia. Seria, mas não. Aquele dia, o meu dia desabou. O evangelismo acabou, o culto para mim não existiu mais. Eu passei a noite toda no culto, chorando, porque para mim, eu tinha perdido uma oportunidade. Entenda, querido. Opa. Você pode até deixar coisas para as pessoas, mas as pessoas vão esquecer do que você fez para elas. Mas elas nunca vão deixar, e elas nunca vão esquecer quem você foi para elas, o que vocês deixaram nelas. Entenda. E Deus, Ele está nos chamando para isso. Ser uma igreja que não se preocupa em deixar coisas, mas que deixe o legado. E que legado é esse? A verdade, a palavra. Eu não sei quanto tempo você vai viver ao lado da sua família. Eu não sei quanto tempo você vai viver na rua que você mora. Eu não sei quanto tempo eu coloquei no meu coração, uns tempos atrás, quando eu mudei para cá. Eu disse, quando eu comecei a perceber, tem uns 3 anos isso. Quando eu comecei a perceber que eu estava mudando demais de casa, eu falei assim: mudar de casa tem que ter um propósito para mim. Não é simplesmente mudar para ter um conforto, para adaptar uma necessidade. Mudar tem que ter um propósito. E eu coloquei no meu coração que em cada casa que eu morasse em Itaiobeiras, eu tinha que deixar algo em alguém. Ainda que fosse um único vizinho, ainda que fosse uma única criança, ainda que fosse um conhecido, eu tinha que deixar. Primeira coisa que você precisa entender como peregrino nessa terra: deixe a sua marca nas pessoas. E que marca é essa? A palavra de Deus. Amém. Segunda coisa que eu vejo que o Senhor diz ao meu coração, Mateus capítulo 10, verso 5. Quero levar os irmãos a essa compreensão. Nós precisamos deixar, além de deixar esse legado da palavra, do ensino da palavra. Mateus capítulo 10, verso 5. Veja comigo. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios. Diga comigo: não ireis. Vamos lá, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel.
O versículo que você leu comigo, é o momento em que Jesus está enviando os seus discípulos, amém? Para ensinar a outros o que ele havia ensinado a eles. Esse momento é o momento em que Jesus falou: olha, eu já deixei minha marca em vocês, agora eu estou mandando vocês deixar o que eu deixei em vocês na vida de outros. E aqui eu tenho algo, eu aprendo muito com isso. Porque às vezes a gente acha que o ensino que eu recebi tem que ficar só para mim. O que eu recebi do Senhor, fiquei para mim. Não foi isso que Paulo disse. Paulo diz o que, irmãos? Aqui, o que eu recebi do Senhor, você entreguei. Eu sou um canal. Eu não posso ser um mar morto. Eu tenho que ser um canal. E Jesus está falando: vocês, eu estou enviando vocês. Mas detalhe, não vão pelo caminho dos gentios e nem pelas aldeias samaritanos, mas antes as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Sabe qual é a segunda marca que eu quero que você entenda? Eu quero convidar você, que quando você partir daqui, você precisa deixar nas pessoas. Anote, nós precisamos deixar uma direção. Diga comigo, uma direção. Eu preciso deixar um ensino, uma palavra, uma instrução, mas eu preciso deixar uma direção. Ensinar é diferente de conduzir, de direcionar. Jesus deixou a marca dele, e agora essa direção é representada pela cautela. Ele está falando: eu estou ensinando vocês, eu estou enviando vocês, mas vocês precisam ter a cautela de não andar por caminhos que vão prejudicá-los. Vocês precisam ter boa vontade para transmitir a outras pessoas, mas não podem se precipitar. E aqui, querida, a direção que Jesus estava dando é cautela. Diga comigo, cautela. E por que eu precisaria de ter cautela? Por que você precisa ter cautela? Porque nós precisamos deixar uma direção para a próxima geração, para a próxima geração. Porque, querido, desde quando a igreja existe, o inimigo tem posto caminhos à nossa frente, para que nós saiamos do único caminho verdadeiro. O inimigo tem posto várias placas, várias direções. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade. Ele está dizendo: eu sou o único caminho que vocês vão chegar até Deus. Mas o inimigo, para tentar nos confundir, ele está dizendo, ele coloca a estrada, o caminho da vaidade, o caminho do dinheiro, o caminho do negócio, o caminho do sucesso, o caminho do status, o caminho da profissão, o caminho da família, o caminho dos filhos. E esses diversos caminhos nos confundem e muitas vezes nos encontramos perdidos, sem direção. Sem direção. Quantas pessoas já não estão mais vibrantes por Cristo, não estão apaixonados pelo Senhor, porque em algum momento da sua história, em algum momento da sua vida, ela deixou o único caminho e começou a trilhar caminhos aparentemente bons e saudáveis. O que nos afasta de Deus não são os caminhos ruins, são os caminhos aparentemente bons. Provérbios capítulo 14, 12 diz: há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final conduz à morte. Eu me comprometi, ainda que vocês não gostem, ainda que vocês se chateiem comigo, eu me comprometi a pegar no pé de vocês, para que vocês não entrem em caminhos de samaritano ou de gentios. Isso é caminhos que te levarão à morte. Você precisa entender isso. Você pode até se perder em algum momento, mas você vai se perder porque você quis se perder, não porque você não teve uma direção. Os discípulos poderiam ter entrado em aldeias samaritanas, eles poderiam ter andado pelo caminho dos gentios. Pode, porque receber uma direção não significa que eu vou andar por ela. Eu posso receber uma direção, mas decidi andar por outra. Como foi com Micaías, naquela relação Josafá e Acabe. Deus usou Micaías dizendo: olha, não vá para a guerra, mas os dois decidiram ir e Acabe morreu. Entenda isso, querido. Nos últimos tempos, o inimigo tem colocado muitos atalhos. Muitos atalhos. Quem já não assistiu na internet ficar rico, milionário em 7 dias? Jornada de quantos dias? Atalhos. E às vezes não. Os atalhos sempre nos levam a perder. Nos levam a perder.
Provérbios capítulo 16, verso 1 diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Entende, querido? Não adianta nada você viver com a vida das pessoas, viver com elas, se você não dá uma direção para elas. Mas é muito ruim, não tem como você dar direção para as pessoas se você está perdido, se você está sem caminho, se você está no meio do caminho. Quantas vezes as pessoas começam um ministério e deixam no meio do caminho, começam uma obra de Deus e deixam no meio do caminho. Estamos vivendo um tempo que as pessoas não estão completando a boa obra. Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quantos combates você já começou? Quantos ministérios você já começou? Quantas obras você começou e você deixou no caminho, está perdidão e não sabe por onde começar? Sabe por quê? Porque em algum momento da sua história, você que me assiste, os irmãos estão aqui, em algum momento você perdeu a direção. Em algum momento. Eu vejo Atos, os apóstolos Paulo, Lucas, querendo seguir caminho em uma direção, mas o Espírito os impede por 3 vezes para não ir. Eles não insistem, eles simplesmente param. Tem momento da sua vida que Deus vai falar para você: não vá por esse caminho. Você não pode insistir, porque se ir vai se perder. Porque nós falamos que a nossa geração se perdeu. A nossa geração, os jovens de hoje não quer nada. Irmãos, entenda uma coisa: se os nossos jovens estão com problema, o problema não começou com os jovens, o problema começou com os pais dos jovens. Começou com quem não deu uma direção. Começou com quem deixou uma criança de 12 anos assumir o controle da vida delas. Uma criança de 6 anos escolher qual comida quer comer, qual roupa vai vestir, qual escola vai estudar. Entenda isso, querido. O legado que você tem que deixar para os seus filhos espirituais, filhos biológicos, ministeriais, você precisa deixar o legado do ensino, mas o legado da direção. Porque a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela vai seguir. Porque quando ela crescer, o quê? Não se desviará. Quando Deus chegou para Josué, Ele disse: Josué, o teu líder, o seu pai ministerial morreu. Ele já não está mais aqui com você. Mas sabe uma coisa que você precisa fazer? Siga o exemplo que ele deixou. Assim como eu fui com ele, eu vou ser com você. Então não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas vai com tudo naquilo que Moisés te ensinou. Porque Moisés havia deixado uma direção. Moisés tinha deixado um destino. Moisés tinha deixado uma meta. Eu quero te falar: se você morrer hoje, qual a direção que você deixou para o seu filho? Ei, nós precisamos entender isso. Marcos 10, verso 51. Eu disse que são 5, falei da segunda. Amém, irmão? Tem alguém comigo aí? Aplauda Jesus, me dá um glória a Deus. Pelo amor de Deus, vamos lá. Ei, eu preciso deixar um legado, não deixar herança. Pare de gastar seu tempo construindo coisas que a terra vai acabar com ela, que o ladrão vai roubar. Pare, deixe a sua marca em pessoas, porque você não vai estar com ela a vida toda. Marcos 10, verso 51 e verso 52 diz: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Amém? Imediatamente ele recuperou a visão e fazia o quê? Fazia o quê? Seguia a Jesus. A Márcia está despedindo falar, né? Sabe o que eu aprendo nesse versículo? Simples, todo mundo conhece, Bartimeu e tal. Aonde que o cego estava? No caminho. Jesus estava no caminho. E no caminho, Jesus investiu na vida de Bartimeu. Só que o fato é que quando Bartimeu está nesse caminho, ele é alvo da cura. Alvo da cura. O que a Bíblia diz? Que Bartimeu não ficou lá no caminho.
vai dizer que Bartimeu seguiu Jesus no caminho que Jesus estava indo. Quem está entendendo, diga amém. Sabe a terceira coisa que você precisa deixar na vida das pessoas? Qual é o terceiro legado que você precisa deixar na vida dessas pessoas? É o caminho, é o legado do serviço. É o legado do servir. Porque ninguém viver nessa terra se ele não aprendeu a seguir e a servir. Entenda uma coisa, seguir Jesus e servir é a mesma coisa, tá? É impossível você querer seguir Jesus se você não aprendeu a servir. Em Lucas, no capítulo 8, a Bíblia vai dizer de algumas mulheres, isso, verso 1 ao 3. Mulheres que foram alcançadas por Jesus como Bartimeu foi. E a partir do momento que elas foram alcançadas, demônios expulsos da vida delas, elas começaram a seguir servindo. Diga comigo, seguir servindo Jesus. Se essa igreja, enquanto eu estiver aqui, não entender, seguir servindo, todo o meu tempo aqui foi jogado por água abaixo. Porque não existe alguém que queira andar com Jesus, que primeiramente não aprenda a servir como Jesus. Quando Jesus reuniu os discípulos nos seus últimos momentos de discipulado, ele vai fazer algo maravilhoso. Ele vai fazer uma dinâmica para quebrar o gelo daquela célula, daquele discipulado. E qual é a dinâmica que Jesus faz? Beleza, gente, vamos começar nossa reunião de célula? Pequeno grupo? Vamos, beleza. Traga-me uma água, uma vasilha com água. E ele foi lá e pegou uma vasilha com água. Ele está começando a tirar a roupa e os homens não entendem. O que Jesus está dizendo? Tirar a roupa, ficar apenas com a estola? E Jesus tira. Jesus fala, senta todo mundo. Todo mundo sentou. Jesus faz dinâmica. E aí Jesus começou a se ajoelhar com a água e uma toalha. E ninguém está entendendo nada. E você já sabe a história. Ele lava os pés. E a missão dele, o que ele está enxertando dentro do coração dos discípulos, o que ele está inculcando dentro deles de maneira prática. Jesus é um mestre na educação. Ele ensina verbalmente, mas ele ensina na prática. Ele é um mestre. Os discípulos aprendiam ouvindo, vendo e sentindo. Não tem como não aprender. O aprendizado desenvolve quando você ouve e sente. Quanto mais áreas do seu corpo você for acesso no momento de aprendizado, mais fácil você aprende. E Jesus, então, olha, já ensinei falando, agora eu vou ensinar fazendo, para vocês verem, e tocando. Jesus pega o pé, fedendo, cheio de poeira. E ele fala, não tem como, no meu não, Jesus. Jesus disse, se você não fizer isso, você não tem como me seguir. Não tem como. Não tem como crente querer seguir Jesus de maneira que agrade a ele, se não aprender o hábito do serviço. E ele disse, vocês estão me chamando de mestre, porque eu sou mestre. Vocês precisam entender isso. Vão e façam como eu fiz com vocês. Igreja, entenda uma coisa. Não adianta vivermos apenas de teorias. E nós estamos vivendo uma igreja que tem muita teoria. Sabe? 7 passos para isso. É legal ter esses temas. Mas não adianta vivermos o evangelho de teoria. O que nós precisamos é vir praticar. E o que Jesus está falando, cara, eu ensinei vocês a me seguir, mas agora eu quero que vocês aprendam a servir. E aí em Lucas capítulo 10, verso 30, ele vai contar a parábola do bom samaritano, que outra vez o nome caminho aparece. Porque tem um homem lá doente, machucado, os ladrões batem, fere, e ele cai no caminho. Mas aí passa o líder do ministério de louvor, legal, e eu estou atrasado para o ensaio. O levita, o teatro que eu tenho que apresentar, o culto vai começar daqui a pouco. Cara, desculpa, mas não dá para eu te servir agora, sabe? Passa o presbítero, o pastor, enfim, sacerdote, rapaz, eu tenho que preparar o sermão, eu tenho que preparar a palavra, eu tenho que chegar lá, eu tenho que pregar, eu tenho um compromisso com a igreja e tal. Não dá para te servir. Que evangelho é esse que a gente não aprende? Parar no caminho para servir. O evangelho é esse que a gente vive apenas de falar. Não é esse o legado que Jesus deixou para nós.
Não é esse o legado que Jesus deixou em nós, porque quando nós verdadeiramente recebemos de Deus, nós paramos para dar a outras pessoas. O que você tem dado? O que você tem doado? Que marca você tem deixado aqui? É impossível seguir sem servir. Eu não estou falando de fazer coisas na igreja apenas. Servir vai muito mais do que cantar no louvor, tocar um instrumento ou pregar uma pregação. Servir é pegar pé sujo, fedendo chulé. Talvez ter machucado com uma pedra ali, sangrando. E com as suas mãos lavá-los. É abraçar o leproso. Será que nós temos seguido? Será que essa marca está ficando registrada aqui nessa igreja? Será? Porque se não tiver essas 3 coisas que eu já falei aqui, meu trabalho foi em vão. Foi. O texto de... Amém? A quarta questão que eu quero falar para vocês. Marcos capítulo 9. Eu vou terminar, eu falei que é 5. Em nome de Jesus. Me aguarde. Marcos 9. Tem um próximo legado que não podemos deixar para trás. Não podemos partir daqui sem deixar. Em Marcos capítulo 9, versículo 9, 33 e 37 diz: E chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhe: Que estavas discutindo entre vós pelo caminho? Como peregrinos passando. Mas eles se calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. Que triste isso. Se nós entendemos que somos peregrinos e nós estamos nesse caminho em direção ao objetivo final que é Nova Jerusalém, e se eu aprendo que no caminho eu preciso inculcar a palavra na próxima geração, se eu aprendo que no caminho eu preciso deixar o legado da direção para a próxima geração, me entristece saber que no caminho esses homens estavam discutindo quem era o maior, qual era o mais importante, qual era o mais íntimo. E já parou para pensar que nós vivemos hoje numa competitividade de denominações? Qual é a denominação maior? Qual é a igreja, o templo mais bonito da cidade? Qual é a igreja mais antiga? Qual é a igreja mais perfeita? Qual é a igreja que tem a teologia mais coerente? Qual é a mais isso e mais aquilo? Enquanto nós discutimos qual é a mais ou a menos, temos pessoas no caminho chorando e feridas. Enquanto nosso orgulho nos consome no caminho. Qual é o legado que eu quero deixar em quarto lugar para vocês? O legado da humildade. Porque se nós não aprendermos a reconhecer o nosso lugar, o nosso posicionamento nos sistemas, aonde Deus nos colocou e aonde Ele quer nos colocar em seu tempo, e que isso apenas depende dEle, e não de mim, não dos meus méritos. Porque é isso que vai acontecer, porque eles estão ali discutindo, olha, não, nós somos os mais íntimos, não, vai ser eu que vou chegar e sentar. Chega um absurdo da mãe de 2 discípulos, chegar para Jesus e falar: mestre, quando chegar lá no paraíso, faça com que meus filhos, um sentem à direita e à esquerda. Olha a mentalidade. E a igreja continua assim, buscando posições, status e visibilidade. E enquanto nós buscamos estas coisas, nós somos consumidos e destruídos pelo orgulho. E sabe, querido, eu disse aqui na quarta-feira que no mundo existe 7 milhões de igrejas, de denominações. 7 milhões. E dessas 7 milhões, 4 milhões de igrejas estão estagnadas. Elas pararam de crescer há muito tempo. 2 milhões de
igrejas, elas estão em queda livre, cada dia menos perdendo membro, e apenas 1 milhão de igrejas estão em crescimento. O que eu entendo com isso? O que eu entendo? Porque, irmãos, a gente precisa entender que temos que buscar o crescimento da igreja, sim. Crescimento de igreja é igual pessoas salvas. Eu não estou falando de encher a igreja com membros dos outros. Eu estou falando de encher a igreja de pessoas que estão sendo salvas, porque é isso a finalidade de Jesus. Ele nos deixou para salvar pessoas. Se a nossa igreja está crescendo através de batismo, o reino de Deus está crescendo. Mas quando me chega um dado em 2020, que de 7 milhões de igrejas, somente 1 milhão que está crescendo, eu estou perguntando, meu Deus, ou o Senhor deixou de ser o Deus de Atos 2, ou a igreja deixou de ser a igreja de Atos 2? Ou Deus deixou de operar como operou em Atos, ou a igreja deixou de viver o que a igreja de Atos vivia? E nessa pergunta, quem é a resposta óbvia? Nós deixamos de ser Atos 2. Por isso que, em vez de nós lermos a nossa história, e a cada dia Deus aumentava os que iam sendo salvos, o relatório que nós emitimos é uma triste realidade que nós vivemos, e a cada dia os membros se desviam da igreja. Estão entendendo? O que nós mais estamos vendo não é o relatório que a cada dia Deus acrescenta. Nós estamos vendo a cada dia templos vazios, pessoas descompromissadas. E sabe por quê? Um dos fatores, orgulho. Porque nós queremos ser o maior no reino de Deus. Só que Deus não nos chamou para ser o maior. Porque em resposta ao argumento desses 2 discípulos, Ele pega uma criança e vai dizer o seguinte: aquele que quer ser maior, seja o menor. Aqueles que querem ser servidos, sirva a todos. É isso que o Senhor diz. Se eu quero ser maior, seja o menor. Paremos de querer status ou reconhecimento. Nós precisamos tomar uma atitude hoje. Porque o orgulho, como diz a palavra, é a fase que antecede a destruição. Entenda bem. Está ali um homem doente de lepra. Quem está entendendo, diga glória a Deus, irmãos. Recebe isso em nome de Jesus, por favor. Está ali um homem doente de lepra. Destino selado, morte. Morte. O nome dele é Naamã. E alguém fala para ele, uma criança, a menorzinha da casa, diz: lá em Israel tem cura para você. Vai lá, tem um homem que pode resolver sua vida. E ele então vai. Todo mundo conhece a história, não vou ser prolixo. Então esse homem chega diante do profeta. E esse homem tem uma decisão que vai ser definida pelo orgulho ou a falta do orgulho. Porque quando o profeta diz: vai banhar no rio sujo que nós temos aqui, ele disse: não, eu não quero banhar nesse rio velho sujo, eu quero banhar nos meus rios limpos de lá. O orgulho de Naamã poderia determinar a morte. Até que alguém chega para ele e fala: ei, ô patrão, ô comandante, lembra, se ele não tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Faça isso, cara. Abra a mão do orgulho. Quando Naamã abriu a mão do orgulho, o caminho que era de morte transformou em um caminho de cura. Está entendendo? Quem decide viver uma vida orgulhosa, de status, de aparência, como nós vivemos hoje, e nós vivemos hoje uma vida de aparência, igrejas de aparências, ministérios de aparências, casamento de aparência, porque as pessoas não têm orgulho, não quebram o orgulho de falar: ei, meu casamento está ruim, verdadeiramente, meu ministério está mal. Irmãos, eu quero falar para vocês que às vezes o que vai definir a sua vida e a sua morte é a sua decisão de reconhecer o que você precisa ser cuidado e ser tratado. Entenda, o orgulho estava levando Naamã para a morte, até que ele abriu mão do orgulho e a vida chegou. Amém? Em nome de Jesus, aprenda a lição da humildade. Eu quero falar uma coisa: a sua história pode ter começado da pior maneira possível, mas quando você abre mão do orgulho, ela pode ter um final de cura, como foi com Naamã. Mas se a sua história pode ter começado da melhor maneira, ela pode terminar da pior maneira, quando você absorve o orgulho,
Quando você lê Ezequiel 28, você está vendo a narrativa de Lúcifer, e você vai sobre Lúcifer, e aí você vai ver que ele foi criado entre as pérolas mais lindas e preciosas. Ele era um querubim ungido. Nosso Deus, ele tinha tudo para dar certo. Mas o texto vai dizer que até quando encontrou maldade em coração dele. E hoje ele é demônio, diabo dos infernos. Está entendendo? O orgulho pode determinar seu sucesso ou sua derrota. Por isso, meu irmão, aprenda a viver em humildade. O legado da humildade. Eu quero terminar com o último legado. Última questão que eu quero colocar para você, e eu finalizo aqui. Amém, queridos? Enquanto nós estivermos aqui no caminho, faça o que Jesus falou no livro de Mateus. Abra sua Bíblia comigo. Enquanto estivermos no caminho, faz o que Jesus falou em Mateus capítulo 5, verso 20 ao 26. Eu termino agora com essa palavra. Quem está entendendo, diga amém. Está sendo abençoado aí, irmão, em nome de Jesus. Mateus 5, verso 20 e 29, 26. Diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for maior ou superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que dizer a seu irmão raca será levado a julgamento, ao tribunal. E qualquer que dizer louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar com seu irmão, depois volte e o apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, e pretende levá-lo ao tribunal. Sabe por quê? Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Sabe quinto legado, quinta obra que o Senhor Jesus nos ensinou antes de partir, e aqui eu quero deixar para vocês aqui. A primeira: deixe o legado do ensino para a próxima geração. Segundo, deixe o legado da direção para a próxima geração. Terceiro, deixe o legado do servir para a próxima geração. E agora, quarto, deixe o legado da humildade. E finalizo dizendo para você: deixe o legado da reconciliação. No céu não entra ninguém de mal com o outro. No céu não entra ninguém que esteja com raiva, ódio, ira com o outro. Não adianta, querido, não adianta você viver um evangelho onde você pode fazer tudo, mas que você não tem paz com seus irmãos, que você não tem comunhão com seus irmãos. Em Hebreus capítulo 12, na versão linguagem de hoje, diz: andem por caminhos aplanados, para que de pé o aleijado não manque, mas que seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver com uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém verá a Deus. Igreja, ter paz com as pessoas é um dos pré-requisitos para chegarmos na nossa morada eterna. Estamos aqui como peregrinos em terra estranha, estamos apenas de passagem, e ter paz com as pessoas aqui é um pré-requisito para você voltar para a casa celeste. Então entenda que hoje eu quero finalizar falando sobre isso. Enquanto você não buscar reconciliar, você infelizmente não vai estar apta a poder morar no seu lugar de destino final. Pedro vai dizer: somos peregrinos? Somos. Você é peregrino porque aqui não é o seu lugar final, o seu lugar final está por vir. Quem está entendendo, diga amém. Seu lugar final está por vir, mas você não vai poder morar nesse lugar final
se você não aprender a reconciliar. Foi o que Jesus disse nesse texto. Busque a reconciliar com seu irmão, enquanto ambos estão no caminho. Você está no caminho com seu irmão. Você não morreu e nem Jesus veio buscar. Isso significa que existe oportunidade hoje para você pedir perdão para o seu irmão, biológico ou da igreja. Você pedir perdão para os seus pais, para você pedir perdão para si mesmo. Que tal agora, nesse momento, você falar: olha Deus, eu sei que eu não posso partir essa vida sem deixar a paz com todos. Quais são as pessoas que você lembra agora, que possivelmente tem raiva de você, que possivelmente não quer o seu bem? Foi o que Jesus disse. Você está indo ofertar, lembrou que alguém tem algo contra você. Ei, não oferte, volte, reconcilie com seu irmão e depois volta novamente. Eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés. Eu quero terminar orando para que Deus te dê a vitória, amém? De poder ensinar a próxima geração, de poder dar uma nova direção para ela, para que você possa ensinar e ser alguém que serve, para que possamos deixar a lição de humildade e, por fim, reconciliar. E por fim, reconciliar. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos orar pela Leia, que está aqui na frente. Mas eu quero convidar você, que talvez uma dessas 5 etapas você está falho. Quem sabe você está falhando na transmissão do ensino. Quem sabe você está falhando na condução da direção. Quem sabe você está falhando no servir. Ou talvez ainda permite que o orgulho define as suas decisões. Ou quem sabe você não está tendo paz com alguém e que isso precisa ser tratado hoje. Lembre, somos peregrinos. Estamos, mas pode ser que amanhã não estejamos. E se você partir, o que você vai deixar para trás? Qual é a história que vão contar sobre você quando você não estiver mais perto dessas pessoas? Como as pessoas vão lembrar sobre você? O que elas vão dizer? Ah, pastor, pouco importa o que elas vão dizer para mim. Importa. Jesus se preocupava com o que as pessoas achavam dele. Você precisa se preocupar com o que as pessoas falam sobre você, de quem é você. O que as pessoas falam de mim também conta. Então, como hoje, como peregrino, e se hoje encerrasse a sua jornada aqui na terra, se hoje fosse o último dia da sua peregrinação aqui, quais são as pessoas que aprenderam com você? Quais foram as pessoas que mudaram a direção das suas vidas por causa que você estava com ela? Quais foram as pessoas que você serviu? Quais foram as pessoas que você, querido, tratou com humildade e ensinou a lição da humildade? E quais serão as pessoas que você trouxe reconciliação? Entenda, nenhuma pregação é por acaso. É Deus falando conosco quando ela vem da palavra. O que Deus te trouxe aqui hoje para ouvir pode ser algo muito importante para você, a ponto de ser a última pregação que você possa estar ouvindo. Não estou desejando que ninguém morra, mas eu posso estar desejando que Jesus volte. E eu não me permito ir para o céu sem você. Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou com você, mas esse povo vai ficar em meio ao deserto. Ele disse: Senhor, o que as nações vão dizer? Não faça isso. Se esse povo não for, não me faça sair daqui. Risca meu nome do livro da vida. Eu não sou louco de falar um negócio desse. Não é por falta de amor, mas é por coerência. Você acha que Moisés entrou na terra prometida só porque ele bateu na rocha?
Mas entenda uma coisa, eu não quero me permitir estar no céu sem você, mas eu não posso fazer aquilo que só você pode fazer, que é reconciliar, pedir perdão, voltar para Jesus, servir com humildade e ser um instrumento de Deus nessa terra. Pai, no nome de Jesus, nós oramos essa noite e pedimos que o Senhor possa nos envolver com a Tua graça e com a Tua presença. Eu oro em favor da Valdileia e peço que possa ajudar a Tua filha nessa jornada, nesse caminho. Usa ela com poder e com graça, em nome de Jesus, Pai. Que ela possa sim deixar as marcas do legado em outras pessoas, assim como o Senhor tem deixado em nós, no nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro em favor da igreja, que o Senhor trouxe este lugar aqui. Um pequeno grupo de toda uma igreja universal, espalhada por essa terra. Mas o grupo que o Senhor quis falar hoje sobre legado. Todos aqui um dia não existirão mais aqui. Todos aqui um dia partirão. O Senhor pode voltar hoje, bem como voltar daqui a 1000 dias ou 1000 anos. E até quando o Senhor não voltar, é dever nosso passar por esses lugares, passar por essa terra e deixar nossa marca em outras pessoas. Então, Pai, que hoje as 5 marcas que foram ditas aqui possam gerar em cada coração transformação, possa gerar em nós um movimento espiritual, e que Deus, isso, Pai amado, possa frutificar, que frutifique o ensino, frutifique a direção, frutifique a humildade, frutifique o servir, frutifique a reconciliação. Meu Senhor, eu sei que pode ser muito difícil para algumas coisas dessas, desafiador, mas nós oramos, Pai, para que o Senhor nos ajude a vencer o orgulho, porque o orgulho pode definir a minha vitória e a minha derrota. Pai, então nessa noite, em nome de Jesus, nós clamamos aos céus, e eu peço no nome de Jesus, Pai, leva o teu povo debaixo desta direção e debaixo desta palavra, no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.